Agora, então, o que a gente vai ver é como alimentos e suplementos interagem com os anti-inflamatórios não esteroidais e como o profissional de nutrição ele pode atuar tanto para aumentar os efeitos terapêuticos dessas drogas, quanto para reduzir os efeitos adversos. Tá? Então, como prescreve, o que não pode prescrever junto com os AINES, em termos de suplementos, o que vocês devem colocar na dieta, o que vocês não podem colocar, o que vocês podem colocar com cautela, como você tem que orientar o paciente em relação à dieta, para que os efeitos desses medicamentos sejam máximos, tá? Os efeitos terapêuticos, óbvio, e os efeitos adversos sejam mínimos. Então, vamos dar uma olhada nessas interações. Então, vamos ver de maneira geral como que as interações podem acontecer no organismo. Não só interações com os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Com medicamentos de forma geral. Então, primeiro, podem acontecer nas mucosas. Então, você pode, com o suplemento alimentar ou com componentes da dieta, piorar o efeito de irritação local na mucosa gástrica, tá? Você vai somar esse efeito com o efeito de desproteção gástrica causado pela inibição da COX-1. Depois, no sangue, tá? Você pode ter tanto suplementos quanto componentes da dieta aumentando o efeito antiagregante plaquetário, tá? Dos inibidores da COX-1. Então, você vai favorecer o aparecimento de hemorragias, inclusive na mucosa gástrica, porque se você está com a mucosa desprotegida, você tem um ataque ali na mucosa, tá? Pela pepsina. Isso pode gerar uma hemorragia se o sangue está coagulando menos. No nível dos rins, uma redução da perfusão de sangue, tá? O rim recebe menos sangue, porque você está reduzindo a produção de algumas prostaglandinas, tá? Produtos da COX-1. E alteração dos eletrólitos no organismo. Você pode estar aumentando a excreção de alguns, reduzindo a excreção de outros. Isso interage não só com componentes da dieta, como com suplementos que você está prescrevendo. Alterações cinéticas, tá? Então, assim, quantidade de proteína no sangue, tá? Se o paciente está passando por uma dieta hipoproteica, então ele está com menos proteína no sangue, a droga tem menos proteína para se ligar, aumenta a fração livre, distribuindo mais, aumenta os efeitos tanto terapêuticos quanto adversos, tá? E a absorção, se você está prescrevendo uma dieta com pouco carboidrato, você vai ter que aumentar a gordura. Quanto mais gordura dentro do estômago, mais você vai retardar a absorção aí de qualquer droga, tá? Então, o paciente vai passar mais tempo com dor, por exemplo, porque a droga vai demorar mais para atuar. E no fígado você tem a indução do metabolismo, principalmente do P450. A gente tem, por exemplo, a erva de São João. Então, fitoterápicos, de forma geral, podem estar ou induzindo ou inibindo. Geralmente induz, tá? A erva de São João induz o CYP inteiro, tá? Principalmente o 3A4, que é o que vai metabolizar a maior parte das drogas. Então, você vai aumentar o metabolismo, vai reduzir o efeito dessas drogas, porque nenhuma delas é um profármaco, todas elas acabam sendo inativadas pela biotransformação. Ou seja, você tem que levar tudo isso em conta na hora que você vai prescrever suplemento alimentar ou fazer uma prescrição de dieta para um paciente que faz uso de anti-inflamatório não esteroidal. Seja de forma crônica, seja um paciente que faz de forma aguda, mas faz com frequência. Então, vamos começar pela mucosa gástrica, tá? Então, você vai utilizar o anti-inflamatório não esteroidal, o AINE, inespecífico, aquele que inibe as duas COX, tá? Ou o AS em doses baixas, que inibe praticamente só a COX-1. De qualquer maneira, você vai desproteger a mucosa, porque você vai estar deixando de produzir a prostaglandina E1, que é aquela que protege o estômago, tá?
O álcool, a cafeína, condimentos tipo gengibre, tipo cúrcuma, misturas de condimentos tipo curry. Tudo isso vai aumentar ainda mais o potencial de erosão da mucosa gástrica, porque você tem um efeito direto irritativo, tá? E dependendo do condimento, o gengibre, por exemplo, ele faria um efeito de erosão direta ali na mucosa, tá? Então você tem um efeito pró-inflamatório, um efeito irritativo e um efeito de erosão. Tudo isso vai se somar ao efeito adverso causado pela inibição da da COX-1, tá? Reduzindo a PGE1 causado pelos AINES. O ômega 3, suplementos de ômega 3, suplementos de vitamina E e ginkgo biloba, você vai ter uma amplificação da reação inflamatória local, tá? Ou seja, se você começou a fazer uma erosão gástrica, você vai ter um processo inflamatório naquela região para defender a mucosa, e com essas substâncias, e o ginkgo não é uma substância, é uma planta, um extrato, tá? São várias substâncias, você vai amplificar essa resposta inflamatória. Então você vai multiplicar aqui o risco de úlceras, de gastrite severa e de microhemorragia local, tá? Então precisa tomar muito cuidado com esses componentes da dieta e com esses suplementos quando o paciente vai fazer uso de um anti-inflamatório não esteroidal cronicamente, ou quando ele faz de forma aguda, mas de maneira frequente. Por exemplo, ele tem enxaqueca toda semana, tá? Ele tem cefaleia tensional, ele toma todos os dias praticamente um anti-inflamatório para dor de cabeça. Ou ele caiu, se machucou, torceu o tornozelo, ou ele teve uma fratura. Ele vai tomar por 10, 15, 20 dias o anti-inflamatório, tá? Então tem que tomar cuidado. Principalmente quando ele não está seguindo uma prescrição do nutricionista. Você faz uma prescrição, o paciente, por conta dele, ele vê por aí que cúrcuma é bom para determinadas situações, é um anti-inflamatório, por exemplo. E tá? Mas tem que tomar cuidado para usar, que além dele é hepatotóxico. O paciente, por conta própria, resolve utilizar. O paciente resolve utilizar um suplemento de ômega 3 por conta própria. O paciente acha que se ele tomar um suplemento de ginkgo biloba, vai circular mais o sangue no cérebro e vai melhorar a memória dele, vai proteger ele da senilidade, do Alzheimer. Ou, se ele estuda, ele vai estudar melhor, por exemplo, com ginkgo. Ou ele vai usar ginseng para acordar de manhã, para ficar mais alerta de manhã cedo, porque ele acorda com muito sono. Então tem que falar isso para ele, mesmo que você não esteja prescrevendo, tem já que dar esses alertas para que, se ele resolver usar por conta própria, não é a melhor ideia, tá? E reduzir a cafeína e o álcool o máximo que ele puder. Agora aqui na coagulação do sangue. Então o que a gente tem? Uma ação antitrombótica, antitrombo, tá? Anticoagulante, não é anticoagulante, é antiagregante plaquetário. É o primeiro passo da coagulação sanguínea. Então imagina o paciente que usa o AS em doses baixas todos os dias para prevenir o infarto, para prevenir o AVC, para prevenir tromboses de forma geral. Se ele utilizar ômega 3, alho, gengibre, cúrcuma, ginkgo biloba, você vai estar aumentando ainda mais o risco de hemorragia, porque você vai estar amplificando esse efeito anticoagulante, tá? Por mecanismos diversos, não vem aqui ao caso a gente explicitar todos, mas a gente tem aqui uma amplificação, a gente tem um sinergismo, na verdade, da ação antitrombótica dos inibidores de COX-1, principalmente, tá? Aqueles que são inespecíficos, tá? E por serem inespecíficos, inibem também a COX-1. Ou do AS em doses baixas, que inibe só a COX-1. Bom? Então é sempre interessante
mostrar isso para o paciente, tá? Pode ser interessante ele não usar nada disso se ele faz o uso desse AS todos os dias, cronicamente, para prevenir trombose. Se o paciente vai passar por uma cirurgia, é interessante também suspender tudo isso, tá? Porque assim, quando o paciente vai passar por um procedimento cirúrgico programado, quando não é de emergência, eles sempre dizem para o paciente parar o AS pelo menos 10 dias antes. Se isso está acontecendo, ele tem que parar todos esses suplementos aqui. Principalmente o ginkgo biloba. Tá? O ginkgo biloba ele é extremamente pró-hemorrágico. O paciente pode ter uma hemorragia dentro do cérebro. Agora, em termos aqui de dieta, ó. A gordura. Então, refeições ricas em gordura vão reduzir a irritação do estômago, que você vai formar uma camada de gordura ali na mucosa, mas você vai retardar a absorção do medicamento. Então, o paciente vai passar mais tempo com dor, tá? Então, aí você tem que ver com o paciente o que é melhor. Você vai ver esse equilíbrio, como é que você vai manter, tá? Se o paciente faz uma dieta de baixo carboidrato, quase automaticamente você vai aumentar a gordura. Então tem que tomar cuidado, tem que explicar para ele o que vai acontecer, não só com anti-inflamatório, com qualquer coisa que ele use por via oral. Tá? Então tem que ficar sabendo disso, vai demorar mais para o medicamento fazer efeito, porque vai demorar mais para absorver. E o leite? O leite o paciente geralmente usa por conta própria, que ele acha que vai proteger o estômago, e vai, né? Você vai acabar fazendo uma camada protetora ali, mesmo pouca, porque o efeito protetor aqui é bem pouco, mas ele existe. No caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, ele pode usar, tá? Não vai prejudicar o efeito da droga. Existem medicamentos que não pode, porque eles vão reagir com componentes do leite e você não vai absorver nem o componente do leite nem o medicamento. Alguns antibióticos, tipo tetraciclina, quinolona, tá? Aí não pode. Agora, o anti-inflamatório pode, não vai dar problema. Tá bom? Então, tem que explicar para o paciente que pode, mas também é interessante explicar para ele que tem alguns que não pode. Então, ele precisa perguntar primeiro para quem prescreveu para ele, ou para o farmacêutico, ou quando ele passar em consulta com você, nutricionista, perguntar se pode, tá? Ele vou usar determinado medicamento, eu posso usar com leite, eu devo usar com leite, eu devo usar só com água, o que eu faço? Agora, o efeito na perfusão renal. Então, o anti-inflamatório não esteroidal reduz a produção de prostaglandinas. As prostaglandinas, produtos da COX-1, elas são vasoativas, elas mantêm a homeostase de uma série de funções do organismo, inclusive a hemodinâmica, tá? Inclusive o calibre dos vasos. Na hora que você usa um inibidor da COX-1, tá? Um anti-inflamatório não esteroidal, inibidor inespecífico ou não seletivo, enfim, mesma coisa, das COX, ele vai estar inibindo também a COX-1, ou a AS em dose baixa, que só inibe a COX-1. O que você vai acontecer então? Você vai reduzir a produção de prostaglandinas, inclusive daquelas que são vasodilatadoras. Ou seja, você vai ter uma contração dos vasos, além do normal, além do fisiológico. Isso vai reduzir a perfusão, a irrigação sanguínea do rim, tá? Isso a longo prazo pode levar à lesão renal e a curto prazo vai reduzir a quantidade de sangue que chega no rim e, óbvio, vai reduzir a quantidade de sangue que é filtrada no rim. Então, você vai alterar a excreção dos eletrólitos também, principalmente sódio, potássio, cálcio e magnésio, tá? Então, isso daí, mesmo em uso agudo, tá? Essa alteração dos eletrólitos é pela contração do vaso, isso acontece na hora que você usa. A lesão renal não, isso é a longo prazo, a insuficiência renal. Agora,
essa redução de perfusão, que vai te alterar a excreção de eletrólitos, isso daí é cada vez que você usa o medicamento, tá? Se você usa ao mesmo tempo um suplemento de potássio e de magnésio principalmente, aqui você vai estar alterando a excreção de sódio e de cálcio, tá? Ou seja, você vai excretar mais sódio, vai reter potássio no corpo e vai ter hipercalemia, tá? Então, excesso de potássio. Isso pode levar a cãibra, isso pode levar a arritmias cardíacas, até alteração de transmissão nervosa no cérebro, tá? E em termos do magnésio, você vai alterar a excreção do cálcio, geralmente aumentando essa excreção de cálcio. Aí você vai ter alteração de contração muscular, alteração de transmissão de potencial de ação nos neurônios. Isso vai alterar tudo, né? O cálcio é onipresente, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você faz uma suplementação com eletrólito, se o paciente está fazendo uso do anti-inflamatório não esteroidal, sobretudo se ele está usando esse AS preventivo, porque não só ele vai usar todos os dias, como cada comprimido que ele toma fica 10 dias fazendo efeito, porque a inibição da COX-1 é irreversível com esse AS, tá? O paciente que tem doença renal crônica, o paciente idoso que já tem o sangue com menos água do que o adulto mais jovem, muito mais do que a criança e o adolescente, tem que tomar ainda mais cuidado, que a perfusão ainda é menor, tá? Então você tem que monitorar isso com bastante cautela, tá? Se você puder evitar a suplementação com eletrólitos, é melhor. Agora, se você precisa prescrever uma dieta hipoproteica para o teu paciente, tá? O paciente tem alguma insuficiência renal, por exemplo, você vai fazer uma dieta hipoproteica, tá? Sempre lembrando, então, que você vai ter menos proteínas no plasma. Quais proteínas? Todas, né? Inclusive aquelas que ligam as drogas. Lembram? Ligação a proteínas plasmáticas, albuminas, gama-globulina. Ou seja, vai sobrar a droga livre. E a droga livre distribui mais. Ou seja, você pode chegar no nível tóxico do anti-inflamatório, tá? Ou no paciente desnutrido, a mesma coisa. Você tem um paciente desnutrido, você está tentando tratar dele, você está tratando dele para ele voltar ao estado nutricional basal. Tá? Você pega um paciente com caquexia por algum motivo, você está tratando, você sabe que ele está com menos proteína ainda no organismo. Então, é interessante que você e ele saibam que todas as drogas, não só os anti-inflamatórios, vão estar numa concentração mais alta nos tecidos, você vai distribuir mais, podendo chegar no nível tóxico, tá? Porque a fração livre é que distribui. Então, pode ser interessante reduzir a dose do medicamento. Aqui os fitoterápicos, que também são bem problemáticos, porque muitas vezes o nutricionista não prescreveu, o médico não prescreveu, ninguém prescreveu. O paciente resolve usar por conta própria. Ele está assistindo o programa da Sônia Abrão e ele vê lá uma propaganda de algum suplemento e resolve comprar e tomar, sem saber nem o que é, tá? Isso pode dar muito problema, geralmente dá. Aqui a gente tem os principais que vão interagir com os anti-inflamatórios não esteroidais. Não só com eles, tá? Mas como a gente está falando deles, esses daqui são os principais problemas em relação a fitoterápico. A erva de São João, que é um antidepressivo, é o Hipericum perforatum, induz o P450 inteiro, principalmente o 3A4, que é a fração que vai metabolizar a maior parte das drogas e praticamente todos os anti-inflamatórios. Então, você vai induzir o metabolismo, tá? E aí, como nenhum deles é profármaco, você vai reduzir o efeito de todos. Na mucosa e no sangramento, no sangue, não tem problema. O ginkgo biloba, ele é além de irritativo da mucosa gástrica, ele irrita diretamente ali, ele também vai atuar nas plaquetas, reduzindo a agregação. Tá? Ele
entre aspas, afina o sangue. Ele reduz a agregação plaquetária, tá? Por isso que ele aumenta a circulação. Então, isso somado ao anti-inflamatório não esteroidal que iniba a COX-1, tá? Você vai ter o risco de hemorragia aumentado. De novo, principalmente se o paciente faz uso do AS em doses baixas, que inibe só a COX-1. E inibe na plaqueta de forma irreversível, sem compensar com alguma inibição da COX-2 lá no endotélio. E a valeriana é usada como tranquilizante. A pessoa tem medo de usar um medicamento de tarja preta, um indutor de sono, tá? Um hipnótico, um dormonide da vida, porque tem medo do medicamento de tarja preta. Então ela vai na farmácia, compra um fitoterápico, que geralmente é maracujá, valeriana, camomila, mulungu. Tem uma mistura ali de ervas que são indutoras de sono, são tranquilizantes, tá? E a valeriana especificamente, ela também potencializa o efeito irritativo do anti-inflamatório não esteroidal na mucosa gástrica. A valeriana sozinha, ela dá muita azia, dá muita não é hiperacidez, o ácido tá normal. É uma hiperfunção da pepsina no estômago, porque reduz a produção da mucosa. Tá? É uma irritação da mucosa gástrica. Então tem que tomar muito cuidado com o fitoterápico, porque normalmente não é uma substância só, é uma mistura. Então você não tem nem como saber o que tem ali, quanto de cada coisa e como essas coisas interagem entre si. Cada componente desse extrato tem um efeito e eles juntos têm vários outros. Tá? Então é muito imprevisível, é difícil de saber, de prever como que esses fitoterápicos vão interagir com outros medicamentos e com alimentos também. Bom, aqui as principais interações. Álcool, especiarias tipo cúrcuma, gengibre, vão aumentar o risco de gastrite, de úlcera, quando você utiliza um anti-inflamatório não esteroidal
inespecífico, tá? Que iniba também a COX-1, ou AS em doses baixas, que só inibe a COX-1. O ômega 3, a vitamina E e alguns fitoterápicos também vão potencializar aqui, mas aqui o efeito no sangue. Então vão potencializar o efeito anticoagulante, tá? Aumentando o risco de hemorragias e de hematomas. Refeições gordurosas vão retardar a velocidade de absorção e, obviamente, a instalação da analgesia. Dieta hipoproteica, baixa em proteína, tá? Aumenta o risco de toxicidade, porque aumenta a fração livre do anti-inflamatório. E a suplementação de minerais, principalmente o potássio, aumenta o risco renal e a hipercalemia, que é a retenção do potássio no sangue. Para você reter o potássio, você está eliminando mais sódio. Isso vai te levar a um risco ainda maior de arritmia cardíaca e de também alterações de contração muscular, tá? Porque se você está eliminando o sódio, você está impedindo que o cálcio fique dentro da célula também. Então você altera a contração muscular, e não só de músculos esqueléticos, de todos. Então é muito complicado você fazer suplementação de minerais, não só de potássio, tá? Potássio, cálcio, magnésio. Para o paciente que faz uso, principalmente uso crônico do AS em dose baixa. Tem que tomar muito cuidado para suplementar.